Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, 1 Reis, capítulo 12. Hoje é o nosso culto de Ano Novo, Dia do Senhor, e a minha intenção essa manhã no culto e na pregação da palavra de Deus é, mais uma vez, nos fazer olhar para a Escritura e para um tema muito importante da Escritura e um tema importante para a nossa vida, que é dar ouvidos à palavra do Senhor. Quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Bom Samaritano e eu fiz o meu planejamento aqui na igreja, não sei se os irmãos vão lembrar disso, mas eu passei cerca de 2 meses pregando todos os domingos só sobre a Bíblia, ensinando a vocês que a Bíblia é a palavra de Deus, ensinando a vocês que o que a Bíblia diz é a verdade suprema, a verdade absoluta, ensinando a vocês que nós devemos, sobretudo, obedecer às Escrituras Sagradas, nos submeter à palavra de Deus, nos curvar diante daquilo que a Bíblia ensina, e estar disposto, irmãos, a nos corrigir pela palavra, a viver pela palavra, a conduzir nossas vidas pela palavra. A Bíblia é o nosso livro, a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, e tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos crer, é o que está revelado na Escritura Sagrada. Então, nos 2 primeiros meses, eu preguei sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, porque o que viria depois, eu queria que vocês crescem de todo o coração, mas para vocês crerem, vocês precisavam primeiro crer que a Bíblia fala a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, só depois vocês poderiam crer totalmente em tudo aquilo que ela diz, sobre as doutrinas, sobre todas as coisas que nós iríamos estudar acerca do que Deus nos revelou. E nessa manhã de domingo, de Ano Novo, nós vamos falar mais uma vez sobre isso. Veja, esse foi o tema que Deus colocou para nós na sequência em que estamos pregando aqui no livro de Reis. Então, a gente só segue a lectio contínua, ou seja, a pregação contínua num livro, a gente vai seguindo aquilo que o livro apresenta. E cai nesse primeiro domingo, né, do Ano Novo, mais uma vez a nossa ideia, pelo texto, é dar ouvidos à palavra de Deus em qualquer situação. Então vamos ler 1 Reis, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 21. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros, para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Samaías, o homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, igreja. Curve a cabeça. Nosso Deus amado, bendito, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor. Obrigado por este ano que começa, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, na santa convocação no dia do Senhor, prontos para adorar, Senhor Deus. Na verdade, já adorando o Senhor, já louvando e bendizendo o Teu nome,
já ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que é bálsamo para a nossa alma, é alimento perfeito, maravilhoso que nós temos, sendo conduzidos já desde o princípio pelo Teu Espírito Santo, neste culto de louvor, de adoração ao Senhor somente. Obrigado, Senhor. Mas agora, nosso Deus, é a Tua palavra que nós queremos ouvir. É o conselho do Senhor que nós queremos ouvir, nosso Deus. Então fale conosco, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo que abre mentes e corações, o poderoso Espírito de Deus que salva pecadores de sua condição miserável de morte, o poderoso Espírito que edifica, que fortalece, que dá à igreja força, poder, autoridade. Ajuda-nos, Senhor Deus, com a pregação dessa manhã, para que tão somente a Tua palavra prevaleça, seja pregada com fidelidade, Senhor Deus, com verdade, e ela possa achar bons corações, Senhor, para frutificar, crescer e se renovar em todos nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e o nosso Senhor e Salvador maravilhoso, nós oramos e suplicamos. Amém. Então, meus irmãos, veja, a coisa mais importante da nossa vida enquanto cristãos, se queremos ter uma vida abençoada, se queremos ter uma vida reta diante de Deus, aprovada pelo Senhor, o nosso Deus, significa que nós devemos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Às vezes, essas duas palavras, ouvir e obedecer, elas têm o mesmo significado. Então, às vezes, a Bíblia diz que tal pessoa ouviu a palavra do Senhor. A ideia por trás disso é que tal pessoa obedeceu aquilo que o Senhor disse. Seja um mandamento, seja uma ordem explícita para alguma coisa. Deus deu muitas ordens explícitas no Novo e no Antigo Testamento para que os seus servos cumprissem tarefas específicas. Mas às vezes, irmãos, essas ordens que antigamente Deus falava de maneira audível às pessoas, as pessoas literalmente podiam ouvir a voz de Deus. Naquele tempo, Deus falava assim, seja pela fala mesmo, seja através de uma visão que Ele permitia que os seus servos contemplassem dele. E nessa visão estava uma mensagem divina, que os servos deveriam prestar atenção e obedecer integralmente. Do mesmo jeito que Deus falou, ou do mesmo jeito que Deus mostrou, eles deviam fazer. Hoje, Deus continua falando conosco. Essa é uma das grandes maravilhas que nós temos, irmãos, é que nós ainda ouvimos a voz de Deus como no passado. Deus não se calou, Deus não está em silêncio, não está morto, não está mudo. Deus ainda fala com o seu povo, mas Ele fala de maneira diferente. Ele fala conosco pela sua palavra, pela Bíblia. Então, não tente, não busque ouvir a voz de Deus em outro lugar, de outra maneira, senão pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. É assim que Deus fala com a igreja. É assim que Deus envia sua mensagem ao seu povo. É assim que Deus exorta a igreja. É assim que Deus aprova a igreja. É assim que Deus edifica, fortalece toda a igreja. É quando Ele fala pela palavra pregada, pela palavra lida ao coração de toda a igreja. Então, essa é a verdade. Nós devemos obedecer, nos curvar diante de Deus, de sua palavra revelada nas Sagradas Escrituras. É só ela que importa para nós. É a Bíblia que é a verdade. É a Bíblia que é a palavra absoluta de Deus. Todas as outras coisas, irmãos, que têm a sua importância, não se comparam com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a importância da palavra de Deus.
alguns aqui são policiais e os policiais devem ouvir a voz do seu comando. Então, quando o comandante dá ordens, os policiais devem ouvir a voz do comandante, devem executar as ordens como lhe foi dada. Mas essas ordens não são como a palavra de Deus. A palavra dos comandantes das polícias não são como a palavra do general dos exércitos, do nosso Senhor, de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é maior, é mais importante, é essencial, é absoluta. Todas as outras ordens, embora boas ordens, embora corretas, embora devam ser cumpridas, não podem ser comparadas em importância com a palavra de Deus. Veja, o contexto da nossa passagem nos ensina a importância da palavra de Deus, especialmente porque o povo de Israel, o reino, estava agora dividido. Aquele reino que era um só, todo Israel, diante do rei Roboão até esse momento, um só, agora está dividido. Está dividido porque Roboão não ouviu os conselhos que os seus conselheiros reais, experientes, haviam dado a ele acerca do pedido que as tribos de Israel fizeram por meio de Jeroboão. Vocês lembram da passagem anterior? Jeroboão vai até o rei e pede ao rei que tenha clemência deles, que trate a eles, as tribos de Israel, com misericórdia, que diminua as cargas do seu trabalho. Mas quando ele toma conselho com os homens experientes, os homens de Salomão, aqueles homens dizem ao rei que ele precisa ouvir o povo, porque se ele ouvir o povo e for amoroso com o povo, este povo nunca iria deixar de segui-lo e de considerá-lo o seu rei e de viver pelo seu rei e de lutar e batalhar e proteger o seu rei. Eles iriam honrar o rei. Mas quando o rei Roboão busca conselhos com os jovens, com os seus amigos, com as pessoas que cresceram com ele, da sua idade, os conselhos são maus. E aqueles jovens dizem que o rei precisa ser mais duro, castigar com mais severidade, não ter clemência do povo, mostrar seu poder, mostrar sua autoridade. E é esse o conselho que Roboão, o rei de Israel, toma para si. E é isso que ele diz àqueles homens quando eles chegam até ele para ouvir a resposta do rei. O que o rei, nosso Senhor, tem para nos dizer sobre o pedido que nós fizemos de clemência e misericórdia? E o rei diz: eu vos castigarei mais, eu serei mais duro com vocês. Meu pai castigou vocês com chicotes e eu os castigarei com escorpiões. Serei mais duro, aumentarei suas cargas. Isso lembra muito o rei do Egito, Faraó, quando ele começa sempre a trazer mais cargas para o povo de Israel, os hebreus, sempre que Moisés vai até ele para pedir que ele solte o povo. E a resposta do faraó sempre é aumentar as dificuldades. E é isso que Roboão faz, irmãos. Ele não dá ouvido ao bom conselho, e ele dá ouvido ao mau conselho, e ele começa a instigar aquele povo, um grande povo de Israel, e aquele povo então sai furioso da presença do rei, rompido com o rei, dizendo: nós não temos mais nenhuma parte com a casa de Davi, com a tribo de Judá neste caso. A casa de Davi é a tribo de Judá, que era a tribo de Roboão. E eles dizem: não temos parte nenhuma com essa casa, com essa família, com esta tribo. Vamos sair, vamos cada um voltar para as nossas tendas. Não temos mais acordo, negócio, submissão com ele. E aí então entra a nossa passagem de hoje, quando Deus vai intervir nessa história. Mas antes da intervenção divina, veja, o rei Roboão, ele ainda tenta, de alguma maneira, trazer este povo que está rompido, as 10 tribos de Israel rompidas com ele, ele tenta trazer esse povo para si, usando da autoridade de rei. Então ele envia, o texto diz que ele, no verso que nós lemos no domingo passado, o texto diz que ele enviou um homem chamado Adorão.
E esse homem deveria chegar até o povo de Israel, as tribos que estavam zangadas, e receber tributo, o imposto. Quem era esse homem Adorão? Esse homem, irmãos, Adorão, ele era o homem responsável de cuidar dos escravos de Israel. Ou seja, ele era o senhor dos escravos ali. Ele dava as ordens para os escravos. Ele cobrava os escravos, os trabalhadores. Ele era aquela pessoa que estava sempre ali nas obras, instigando pelo trabalho, pelo resultado, chamando a atenção daqueles que se escoravam, daqueles que estavam fazendo algum corpo mole. Ele estava sempre ali. Então o rei Roboão envia ele, Adorão. Ele tinha a função ali de cobrar o tributo do povo de Israel, mas quando o povo de Israel o recebe e ele começa a fazer as cobranças de impostos, a resposta não é outra senão a morte daquele homem. Veja, o texto diz que ele foi apedrejado até a morte pelos israelitas. O povo já estava com raiva do rei, depois de todas as respostas do rei. Agora esse mesmo rei envia o homem que cuidava dos trabalhos, que instigava aquele povo, e manda-o cobrar impostos. A resposta foi apedrejá-lo até a morte. E diante disso, irmãos, a nossa passagem diz que o rei Roboão começa a reunir o que sobrou do seu exército. Homens de Judá e homens da tribo de Benjamim, alguns homens apenas da tribo de Benjamim. Veja, o texto diz: quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, verso 21, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens. Ainda era uma força considerável, não é? Eu creio que a força policial que nós temos aqui no nosso estado não anda perto disso. 180.000 homens. Era esse o número de homens. O texto ainda diz que esses homens que são reunidos aqui das tribos de Judá e de Benjamim eram homens seletos, isto é, homens prontos para a batalha, preparados para a guerra. Não era qualquer homem. Aqui o levante não foi chamar todos os homens. O levante aqui não foi simplesmente o rei convocar todo homem, todo do sexo masculino deveria se apresentar. Não, ele selecionou homens habilidosos, aptos para a batalha. Foi uma seleção. Eram homens de fato que tinham preparo. E um número considerável, 180.000 homens. O que é que nós temos em vista aqui? O que é que vai acontecer agora? A tribo de Judá, que está ali na região montanhosa de Jerusalém, Jerusalém é a capital, o povo mora em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém, em toda a região que coube a tribo de Judá, as terras de Judá, e ainda parte da tribo de Benjamim, dos homens de Benjamim estão ali com eles. E esses homens vão agora subir ou descer para a região norte de Israel, onde estão as outras tribos que não estão mais servindo ao rei Roboão. O reino está dividido. E Roboão então tem a ideia de unificar o reino de novo à força. Então, já que eles estão se rebelando, vamos fazer guerra, vamos dominar aquele povo rebelde e trazê-los de volta. À base da espada, a força. Roboão estava querendo fazer uma guerra interna, uma guerra dentro do próprio território, uma guerra com o seu próprio povo. Uma coisa que nós não podemos esquecer aqui, meus irmãos, é que Israel é uma nação de irmãos. Israel são os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, por isso o nome é Israel, da nação, porque todo aquele povo vem de uma ou de outra tribo, das 12 tribos. Todos são filhos de Jacó, todos são irmãos, na verdade. Não havia povo diferente.
Não haviam estrangeiros, egípcios, pessoas de outras etnias. Israel eram os filhos de Jacó, que cresceram, se multiplicaram, foram se expandindo e agora era uma nação, era um povo numeroso. E Roboão quer fazer guerra com a sua própria casa. Roboão quer matar os seus próprios irmãos, quer conquistar, quer trazer sangue, quer sujar as mãos de sangue com seus próprios irmãos, com os filhos de seu pai. Imagine uma guerra civil estourando em Israel naqueles dias, irmãos. O reino estava tão solidificado, o reino que Salomão havia deixado, e agora esse reino seria, de uma hora para outra, esfacelado. Roboão mal acabara de ser coroado rei de Israel. E o primeiro ato dele é se rebelar contra o povo que pede clemência, seus irmãos. E o segundo ato foi fazer guerra contra Israel, porque o povo não se sujeitou mais ao seu governo. Se nós formos olhar esse caso, politicamente falando, Roboão estava certo. Havia dentro do reino de Israel uma divisão, uma insubordinação, uma rebeldia que só poderia ser abafada com o uso da força, com o uso do seu exército. De outra forma, pela palavra, pelo diálogo, eles não iam conseguir reconquistar aquele povo, porque eles estavam muito zangados com ele. Então, para que a nação não se dividisse, ficasse dividida para sempre, Roboão então decide convocar suas forças e lutar com aquele povo, provavelmente matar os rebeldes, para que o restante da massa do povo pudesse cair em si e voltar sob o governo de Roboão, aceitá-lo de novo como rei e as coisas seguirem como deveriam seguir. Então o que ele faz aqui, a atitude de Roboão aqui, não é uma atitude politicamente errada. Qualquer país que é ameaçado e que tem as suas fronteiras, o seu povo ameaçado, ele precisa tomar uma atitude, fazer essa mesma coisa. Se uma parte do nosso país se rebelar, o governo federal, que é o poder, ele tem que convocar as Forças Armadas para abafar aquele problema. Aconteceu isso na nossa história várias vezes, a nossa história como nação brasileira. Guerras que se levantavam, homens que se levantavam numa e noutra parte, com ideais que eram diferentes daquele do plano nacional, e as coisas aconteciam assim. Então, politicamente, Roboão não faz nada equivocado. Segundo lugar, politicamente, esse povo de Israel está de fato se rebelando contra o rei. Porque quer queiram, quer não, ele era o rei de Israel. Quer queiram, quer não, ele tem a autoridade, o poder, o cetro nas suas mãos para governar da maneira que entender seja o melhor. Então, quando ele se recusa, mesmo tomando uma atitude onde lhe falta o amor, lhe falta a compaixão, mas quando ele se recusa a dar ouvidos ao pedido de Israel, isso era algo que ele poderia fazer. Como rei, ele poderia tomar aquela decisão sem estar infringindo qualquer regra, qualquer norma. Então nós estamos vendo aqui que não há tantos erros em Roboão nesse momento, e que há alguns erros por parte de Israel, por outro momento, por outro lado. Mas em que isso vai dar? Como isso vai terminar? A nação pronta para a batalha, pronta para a guerra. É aí então, irmãos, que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de parar uma guerra. A palavra de Deus é capaz de trazer paz aos corações. A palavra de Deus pode mudar os acontecimentos que estão prestes a se realizarem. E é exatamente isso que acontece. Pense no cenário. O rei convoca o seu exército, convoca os melhores homens, os homens capazes, 180 mil homens. Pense
na guerra que aconteceria, no sangue derramado, em tudo que vai acontecer. Pense mais, é uma guerra entre irmãos. É uma guerra interna, uma guerra dentro do próprio povo, é uma guerra civil. Deus não permite que isso aconteça. Veja que maravilha nós temos aqui exposto diante de nós, irmãos, depois de tudo que eles estão prestes a fazer. Deus chama um dos seus profetas, irmãos. Notem bem, no verso 22, que depois que Roboão, o rei, tem tudo planejado, está pronto para atacar, a palavra de Deus vai até Samaías. A Bíblia retrata ele aqui como sendo homem de Deus. Diz assim, verso 22, contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo. Essa expressão, homem de Deus, é a mesma expressão, uma expressão sinônima, no caso, para profeta. Semaías era um profeta de Deus. Era um homem que Deus havia levantado e vocacionado como um profeta para levar até o povo de Judá, o povo de Israel, no caso aqui ele era um profeta de Judá, para levar a Judá a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito, uma revelação direta do Senhor. E Deus então fala ao homem de Deus, Semaías, e diz: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e também a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e a todo o remanescente do povo. Esta é uma palavra de Deus para toda a nação. O profeta é chamado pelo Senhor não para falar apenas ao rei Roboão, mas para falar ao rei Roboão, para falar à tribo inteira de Judá, para falar à tribo de Benjamim, todos estavam ali aliados com Roboão, e para falar a todos os outros que não iam para a guerra, os remanescentes. Ou seja, era uma palavra nacional. Deus estava falando para todo o povo que estava sob o domínio de Roboão agora. A tribo de Judá inteira, a tribo de Benjamim completa, todos que estavam ali sob o governo e o domínio do rei Roboão. Era uma palavra para a nação, para todo o povo. E a palavra do Senhor, irmãos, é: não subam, não lutem, parem. Assim diz o Senhor: não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Estão todos ali já agrupados. Estão todos ali afiando suas espadas. Estão todos ali preparados apenas para que o rei ordene o início da batalha. Tudo está pronto. Então, o profeta de Deus, o homem de Deus, diz: parem. O Senhor diz: não lutem, não subam para lá, voltem para suas casas, não batalhem contra os seus próprios irmãos. Que coisa interessante, meus irmãos. Antes de prosseguir, veja alguns detalhes importantes que nós temos aqui nessa palavra do Senhor. Primeiro, Deus fala por meio de pessoas que Ele vocaciona. Assim como os sacerdotes de Israel não poderiam ser qualquer pessoa, ninguém poderia, ao seu bel prazer, chegar e dizer: eu vou fazer um culto a Deus para todo Israel, e vou pegar o sacrifício, e eu vou matar, e eu vou oferecer a Deus, e eu vou fazer um culto a Deus. A menos que Deus ordene diretamente isso, ninguém podia fazer isso. Somente a casa sacerdotal poderia fazer isso. Somente o sacerdote poderia ministrar diante de Deus, da presença de Deus. Todo Israel deveria entregar suas ofertas para o sacrifício, para que o sacerdote conduzisse o rito correto
Não apenas porque ele sabia conduzir o rito correto, mas porque sobre ele estava a autoridade, o poder de fazer aquilo que Deus ordenou. E aqui nós temos um homem de Deus, que Deus levanta como seu profeta. É por ele que Deus fala. É por ele que a voz de Deus chega à nação. E a nação precisa ouvir o homem de Deus. Não é à toa que a Bíblia traz exatamente essa expressão, homem de Deus. Não é porque os outros não fossem de Deus. Deus é o Pai da criação. Deus é o Pai de todos os homens. Deus é o Pai de Israel. Deus é o Pai dos Moabitas. Deus é o Pai dos cananeus. Deus é o Pai de todos os homens da terra, porque Ele é o Criador de todos os homens da terra. Mas de uma maneira especial, Deus é o Pai de Israel, especificamente, porque Deus formou Israel. Israel é um povo separado, veio da semente de Abraão. De Abraão, depois de seus filhos Israel nasce, surge. Então, Israel é o povo de Deus, os homens de Israel são os homens de Deus, mas dentro desse povo há ainda uma maneira mais especial ainda de pensarmos no homem de Deus, que é aquele que Deus chama dentre os seus irmãos para receberem a palavra do Senhor. Este homem de Deus, como está aqui, é a maneira especial que Deus usa para nos ensinar, que Ele fala por meio dos seus profetas, que Ele prega a palavra. Irmãos, hoje em dia, muitos pastores são desprezados porque a igreja não consegue entender ou aceitar que tais homens são homens de Deus neste sentido. São homens que Deus vocaciona, prepara e entrega a sua palavra para que a igreja, por meio dele, ouça a voz de Deus. São os homens que Deus chama para guiar o rebanho, para liderar o seu povo, para alimentar o seu povo, para trazer crescimento, para proteger o seu povo. Muitas igrejas se rebelam contra Deus porque não são submissas aos seus pastores, os homens de Deus. E quando não se escuta a voz do Senhor, quando se despreza os homens de Deus e a palavra de Deus, consequentemente, é certo, meus irmãos, que a coisa não vai terminar bem. É certo que virá sobre tal povo desgraça, porque não se submetem a Deus. É o que Jesus diz: vocês mataram os profetas que Deus enviou. Ele diz isso para o povo de Israel na sua geração. Deus enviou homens de Deus para conduzir vocês. O que vocês fizeram? Vocês os mataram. E mataram até o Filho de Deus. Mas esse texto também nos diz mais que isso. Esse texto nos mostra o quão importante, irmãos, é para Deus a unidade da família. Eu não vou nem usar a expressão do reino de Deus, porque o reino de Deus, no sentido espiritual, é o povo de Deus, a família de Deus. Mas veja, nós estamos falando literalmente de uma família, dos filhos de Jacó, das gerações de Jacó até aquele momento. As 12 tribos. O sacerdote de Israel, quando ele entrava no templo que Salomão construiu, ele usava um indumentário, uma vestimenta, e no seu peito havia um instrumento chamado peitoral, era uma parte da roupa dele. Era como se fosse um quadrado, uma espécie de avental, como as mulheres às vezes usam na cozinha. E nesse avental havia um quadrado aqui no meio, e nesse quadrado haviam 12 pedras. Cada pedra dessa representava uma das tribos de Israel, um dos filhos de Jacó, aquela família. E o sacerdote entrava com essas 12 pedras porque ele ia pedir a Deus, interceder a Deus por elas, pelo povo de Israel. Pelas 12 famílias, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Deus, irmãos, Ele valoriza a unidade da família. E isso nos dá uma lição, irmãos, preciosa, porque todos nós temos uma família. Todos nós temos
os que são casados, têm seus filhos, têm a sua esposa. Às vezes, pessoas que moram conosco são, a gente chama de agregados, né? Um sobrinho que mora com você, um irmão, alguma coisa assim. Mas todos nós temos famílias. Nós estamos numa unidade. Alguns estão distantes da família por um motivo ou outro, mas outros moram, residem todos juntos ali. Essa é a realidade da maioria de vocês. Vocês têm suas casas, suas famílias, seus filhos, maridos, esposas, pessoas que residem com vocês. E a unidade é importante. Quantas vezes criou-se guerra na família, uma guerra civil dentro da sua casa. Você não tem literalmente as mãos sujas de sangue, você não vai matar ninguém na sua família, mas metaforicamente, quando você faz guerra, suas mãos estão sujas com o sangue do seu povo. Você combate, você luta, você faz guerra contra eles, contra seu pai, contra seus irmãos, contra sua esposa, contra o marido, irmão contra irmão, irmão contra os pais. E Deus ama a unidade. Ele vai fazer cessar os intentos de Roboão de derramar o sangue dos seus irmãos. Ele não chama a nação de Israel. Veja como Deus usa suas palavras. Ele não diz que é o reino de Deus. Ele não diz pare de fazer guerra com as outras tribos. Ele não diz eu quero que você faça paz com o restante do povo do reino. Ele diz seus irmãos. Ele está pensando numa unidade muito maior do que uma unidade nacional, que é simplesmente política. Ele está pensando numa unidade familiar, num povo que são todos eles irmãos. Assim diz o Senhor: não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Parem! Irmãos, nós devemos lutar pela paz. Buscar sempre a unidade. Eu não estou dizendo que nunca se deve fazer guerra. Às vezes se deve fazer guerra. Deus manda fazer guerra em muitas situações. Mas nem sempre é preciso fazer guerra. Às vezes você vai fazer guerra para ter paz, para não lutar. Você vai matar leões aí fora para que a sua casa esteja em paz, esteja solidificada, protegida no Senhor. Assim você deve fazer guerra, mas não fazer guerra dentro da sua própria casa. Lute pela paz, estabeleça a paz, trate os problemas quando eles surgirem. Não deixe que eles cresçam, que eles vão se avantajando cada vez mais. Surgiu um problema, resolva. Não deixe para amanhã. Não fique emburrado com o seu marido, com a sua esposa, e a coisa vai crescendo, crescendo. Daqui uma semana vocês vão se falar, vai estar tudo bem, vocês vão resolver. Por que não resolveram logo no começo? Os irmãos... Vocês vão fazer guerras uns com os outros, vão se intrigar, vão lutar, vão batalhar. É preciso fazer paz, lutar pela paz. Jesus Cristo, quando estava em Jerusalém, e já perto dele morrer na cruz, ele estava ali no Monte das Oliveiras, e ele olha ali para Jerusalém, do alto daquele monte onde ele está, ele olha e vê Jerusalém, vê o templo, vê a cidade, as pessoas, e ele sente, irmãos, a dor no seu coração, e aquele povo não querer paz. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger, e vocês não quiseram. Não quiseram a paz de Cristo. Ele lutava pela paz do seu povo, pela unidade do seu povo, pela salvação do seu povo, mas eles não quiseram. Guerrearam com ele, lutaram contra o Cristo. A maior guerra que nós temos aqui, certamente, é a guerra que foi levantada e travada contra o Senhor, os judeus contra o seu irmão Jesus. Uma guerra familiar como essa.
E finalmente, irmãos, além de olhar para esses dois aspectos, o aspecto da paz prevalece, é preciso entender que todas as coisas, não só a guerra, todas as coisas sempre estarão debaixo do decreto de Deus, da vontade de Deus, do querer divino. Qual era o motivo da guerra na perspectiva de Roboão? O povo se rebelou, o povo não aceita mais que eu reine sobre eles. Qual era o motivo da rebelião por parte do povo? Este rei não nos representa, este rei é um carrasco, este rei promete nos tirar o couro. Mas o que Deus diz para eles? Eu fiz isso. Tudo isso vem de mim, da minha vontade. Tudo está acontecendo porque eu determinei que fosse assim. É assim que eu quero, é o que diz Deus. Veja a palavra do Senhor. Verso 24 diz: porquanto esta coisa que está acontecendo é de minha parte, diz Deus. Isso não vem de Israel, que está rebelando-se contra você deles mesmos. Isto é decreto divino. Isto, em outras palavras, é juízo que eu estou trazendo sobre o reino. Isto é disciplina por causa dos pecados de Salomão. Isto é minha palavra sendo cumprida, porque aquilo que eu prometi eu farei. Isso é Deus exercendo juízo, meus irmãos. E sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Não é a força que vai mudar as coisas. Roboão tinha um grande exército, não é? 180 mil homens aqui. Mas isso não mudaria nada. A força não mudaria nada. Porque Deus havia determinado. Deus fez esta separação. É a vontade de Deus. É juízo de Deus derramado. Você já percebeu que algumas coisas que você quer mudar, você não consegue mudar? Você tenta por um lado, não consegue, tenta por outro, não consegue, tenta de todo jeito, não consegue, e a coisa fica como estava. Você às vezes diz, desisto, não vou mais tentar não, desisto. Eu já disse isso algumas vezes, com algumas coisas, eu creio. Você peleja, tenta, batalha para mudar algo e a coisa não muda, fica como está mesmo. Às vezes você busca ajuda e a coisa não muda. Porque não vai mudar se Deus não quiser que mude. E se Deus quiser que mude, você não precisa mover uma palha. Deus mudará Ele mesmo. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos agir. Nós devemos agir, mas devemos entender a mente de Deus quando agimos. Devemos buscar entender qual é a vontade do Senhor nas situações. Não é simplesmente você ficar apático num lugar, sentado no sofá, esperando Deus fazer a sua vontade. Você precisa agir com responsabilidade. Se você acha que deve mudar algo, se você tem que trabalhar para mudar algo. Mas se isso não muda, entenda, Deus está agindo, Ele está me dizendo o que Ele quer que aconteça. Ele está me dizendo como Ele quer as coisas. Se você tentou e até agora nada mudou, é porque até agora é assim que Deus quer. E a lição é, devemos aceitar a vontade de Deus. Devemos nos submeter à vontade de Deus e não impor a nossa própria vontade. A vontade de Roboão era ir lá e massacrar todo mundo e trazer todo mundo à força de volta ao seu reino. A vontade dele era chegar e matar os cabeças da rebelião, os homens responsáveis por tudo. Mas Deus disse, não faça, não mate seus irmãos, não faça guerra, volte cada um para sua casa. E é preciso, irmãos, ser submissos ao que Deus quer, à vontade de Deus. Às vezes é difícil a gente entender ou compreender qual é a vontade de Deus num primeiro momento. Mas é preciso que você ore, é preciso que você tenha bom senso,
É preciso que você saiba pensar nas situações. E é preciso que você entenda que Deus está no governo de tudo. Não somos nós que estamos no governo. Acima de mim, acima de vocês, acima dos poderes constituídos no nosso país, reina o Senhor soberanamente, absolutamente. Acima do rei Roboão, reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Acima do rei Jeroboão, que é empossado rei de Israel, reina o Senhor dos Senhores, irmãos. Reina sobre tudo. E Ele governa o mundo absolutamente. E é isso que nós devemos enxergar e nos submeter. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Uma vez perguntaram a um pastor a seguinte coisa: pastor, como é que eu sei qual é a vontade do Senhor na minha vida? Tem algumas coisas que estão escritas claramente, mas tem outras, por exemplo, eu não sei se eu devo casar ou não com a minha namorada, é a namorada que eu tenho. Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Como é que eu sei se essa é a vontade de Deus? Existem alguns princípios, irmãos. O primeiro deles é, vamos pensar assim, ela é crente? Ah, não é. Pô, você já está sabendo que não é para ser. Deus não vai chegar para você e dizer, não case com essa moça, não case com esse rapaz. Existem alguns princípios. Então você vai tomando os princípios da palavra de Deus e vai fazendo uma leitura daquilo que é a vontade de Deus. Isso você deve aplicar a tudo na sua vida. E por último, irmãos, tudo isso só foi possível porque Deus falou. Quando Deus diz, não vá para a guerra, Roboão, Judá, Benjamim, não saiam à guerra. Deus precisou falar para que eles pudessem obedecer. A palavra de Deus, no final do verso 24, é exatamente essa. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Isso é bem interessante, irmãos, porque todos pensam que Roboão não vai ouvir Deus aqui, não é? O reino dividido, ele está com a menor parte do reino agora. São 12 tribos, ele tem 1,5. 10 estão do outro lado. E Jeroboão é lá colocado como rei. Então ele tem um pedaço menor, mas ele tem Jerusalém, ele tem o templo, ele tem partes importantes. Contudo, muito pouco povo. E pelo o que a Bíblia vai nos mostrando do caráter de Roboão, ele parece que não vai dar ouvidos à voz do Senhor. Mas quando Deus diz, voltem, ele volta. A Bíblia diz que ele obedece a Deus e retorna ele e os demais para sua casa. Eles atentaram à palavra do Senhor, deram ouvidos à palavra do Senhor. E esse, como eu disse no princípio, é o fundamento, irmãos. É o fundamento, ouvir a palavra do Senhor. Se submeter à palavra do Senhor. Qual era a vontade do rei? Ir à guerra. Qual é a vontade do Senhor? A ordem do Senhor? Não vá à guerra. O que ele fez? Se submeteu à sua própria vontade? Fez aquilo que ele queria fazer? Não. Ele se submeteu à palavra do Senhor. Esse é o fundamento. Eu sei que às vezes você quer fazer algo. Seu desejo é por algo, seu coração quer algo, mas o que diz a palavra do Senhor sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os princípios bíblicos sobre o que você quer fazer? Em outras palavras, a Bíblia aprova isso? Ou a Bíblia condena isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Submeta ao que ela diz. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Deus fala com você pela palavra. Deus diz, você escuta e obedece.
Esse é o fundamento da nossa vida, irmãos. Jesus deixa isso claro, o nosso Rei Jesus Cristo, quando ele fala sobre o amor a Ele mesmo. O amor a Jesus consiste em fazer algo na prática, não apenas em expressar verbalmente amor. Você pode dizer que ama Jesus, mas fazer tudo diferente do que Jesus manda. Isso não é amor. Mesmo que você diga que o ama. Você pode dizer, olha, eu amo meu irmão, você não faz nada pelo seu irmão na prática. Que tipo de amor é esse? Eu amo meus filhos, mas eu cuido deles. Eu procuro fazer o que eu posso por eles, para ajudá-los. Esse é o amor. Quando você faz algo pelo outro. Não só pelos seus filhos, não só pela sua casa familiar em particular, mas por todos. E o amor a Deus também é assim. É quando você se submete ao que Deus manda. É quando você faz aquilo que Deus manda que você faça. É quando você dá ouvidos à sua voz em obediência, praticando o que as Escrituras dizem. Esse é uma prova de amor, irmãos, a obediência. Em muitas ocasiões, a Bíblia vai deixar isso claro. Por exemplo, quando está escrito que o povo de Israel, mesmo com o coração longe de Deus, seus intentos verdadeiros eram outros, mas toda a liturgia do culto israelita era praticada. Semanalmente, no dia do Senhor, no Shabat, eles estavam lá, no templo, cantando, levando sacrifícios, participando do culto, mas o coração não estava lá. Isso é uma maneira contrária à primeira que eu falei, porque aqui eles fazem algo, mas fazem sem coração. É como quem reza e nem sabe o que está dizendo, porque ele só repete vãs palavras, ele nem sabe o que está pensando, ele só está no automático, o coração dele não está ali. O verdadeiro amor é quando o coração está em Deus, ele obedece o que Deus manda, ele faz por amor. Ele ama ao Senhor e ele se submete ao Senhor. Ele vem à igreja adorar a Deus, não porque é um mandamento específico, mas porque ele ama a Deus. E Deus manda e ele obedece por amor a Deus. Esse é o fundamento da nossa vida, irmãos, como cristãos. Ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. E isso também é reforma. Uma igreja reformada é uma igreja que vai mudando aquilo que está diferente da palavra de Deus na sua vida, no seu culto, em todas as coisas. Por isso que os reformadores sempre diziam, uma igreja reformada e sempre reformando, sempre há mudanças. Você vai cada vez mais se aproximando da palavra de Deus, da exatidão das Escrituras Sagradas, daquele ensino correto. E para isso você precisa mudar você mesmo em alguns pensamentos, mudar vocês mesmos em algumas práticas que você faz. Reforma é mudança, não é continuidade, é mudar. Continuidade é ir na mesma direção sempre. A reforma é mudar, e você muda quando você se submete a Deus, obedece a Deus, faz como Deus quer e não como você mesmo quer. Então veja, tudo isso só foi possível, a paz, porque Deus falou e eles obedeceram. Se Deus falar e nós obedecermos, nós estamos vivendo como Deus quer que nós vivamos. Se nós somos submissos ao Senhor em sua palavra, nós somos crentes como Deus quer que sejamos. Agora, se a mudança ser feita, irmãos, faça. Fiquemos de pé. Curve a cabeça, irmãos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o Senhor pela palavra, por aquilo que o Senhor nos disse hoje pela pregação. Nos ajude, Senhor Deus, a obedecê-lo,
a nos curvar diante da revelação do Senhor nas Escrituras Sagradas. Ajude-nos, ó Deus, a ser filhos obedientes, a amar o Senhor sobre todas as coisas, a considerar sempre a Tua palavra em tudo que vamos fazer. Dai-nos um coração pronto, Senhor Deus, apropriado, um espírito inclinado, Senhor Deus, ao Senhor mesmo e à Sua palavra, para que tudo aquilo que venhamos a traçar em nossos planos, Senhor, seja reto, seja correto, seja bom, mesmo que não seja aquilo que o Senhor quer, mas que seja bom conforme a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos submeter ao caminho que o Senhor nos traçou, ao caminho que o Senhor tem para nós andarmos e trilharmos. A reconhecer, Deus, que Tu reinas soberanamente, que é a Tua vontade que prevalece e não a nossa. Em tudo isso, Senhor Deus, nós Te louvamos com o coração cheio de alegria e gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, que nos ama e nos guarda e nos fortalece pelo Espírito Santo. Em nome dele, de Jesus, nós oramos. Amém.